Fala pessoal, o João aqui da Avante Trading. Galera, hoje, dia 21, terça-feira, né? Exatamente às 7 horas da noite, estamos fazendo esse vídeo. Hoje, apesar de estar essa marcação da operação, que foi a operação de fato que eu peguei, né? Tá lá no. Foi passado lá no Insta para o pessoal que segue. Se você não segue, segue lá para você acompanhar. Eu passei mais sobre a teórica, né? Da entrada lá, o que eu tava esperando. De fato aconteceu, só que a entrada voltou no nosso ponto de break-even, né? Pagou o nosso 1 para 1, voltou no nosso ponto de break-even e tirou a gente. Essa entrada, guys, foi bem feita, foi uma entrada bem simples, igual tem no vídeo lá do que eu mostro, né? Um pouco da estratégia, né? Não é a estratégia completa, mas eu mostro um pouco da estratégia. E essa entrada era uma entrada que pagaria se ela continuasse do jeito que estava, né? Ela estava totalmente alinhada para pagar pra gente o 5 para 1 que eu estava procurando, né? Eu estava esperando que essa entrada pagasse um 5 para 1. Porém, ela não veio, né? O 5 para 1 estava aqui, né? Ela não veio pagar o 5 para 1 igual foi naquele trade que a gente fez para passar da primeira para a segunda fase, né? A análise foi muito simples, muito correta. A gente estava aqui na tendência, totalmente na tendência de baixa, se a gente colocar no time frame de 1 hora, né? Era nítida a tendência de baixa, né? Dessa vez eu não cometi o erro que eu cometi ontem para ter tomado o stop, né? Que eu peguei o trade na zona contrária, mas ele tinha alinhado o time frame comprador, né? Então eu segui o time frame comprador sem olhar para o time frame vendedor. Hoje não, hoje ele estava na tendência muito mais nítida que ontem na tendência de baixa, seguindo a tendência de baixa. Aqui no 15 minutos, né? Mostrar desde o início a marcação. Vou deixar ela aqui, porém eu vou mostrar para vocês como que foi feito a teórica, né? Fiz a marcação desse topo, né? Desse topo. E esse fundo que foi o que gerou essa quebra da estrutura. Ele fez preço abaixo dessa estrutura. Fez preço cheio abaixo da estrutura, que foi esse candle aqui de 15 minutos, né? O que eu fiz? Tracei a Fibo, né, daqui para baixo, lá do começo até o final da pernada. E tracei aqui a região o ponto de interesse, né, que era exatamente esse aqui, que é a zona de a zona de demanda, né, pra gente. O que acontece? Ele retornou lá no time frame de 1 minuto, né, ele deixou a entrada foi muito mais bonita, né? A entrada foi muito mais bonita no time frame de 2 minutos. Ele deixou um candle cheio de 2 minutos aqui. E eu entrei vendedor. Tava na região que eu queria, né? A região de venda que eu queria, que eu tinha interesse de vender. Ele entrou a demanda vendedora, entramos vendidos, né? O preço ele veio, retornou, né? Ele ficou nesse engasgo por aqui, acumulou e fez a tendência de baixa que era o que esperava, né? Beleza. Nesse momento que ele fez a tendência de baixa, ele fez preço a partir desse fundo, tem lá o vídeo de condução de trade. Além dele ter feito preço abaixo desse fundo, ele também pagou 1 para 1. Aí o que acontece? Nosso trade vem para break-even, né? O stop ele passa a ser 0 a 0. Beleza. A partir do momento que eu tava com o trade no 0 a 0, ele começou a acumular muito. Eu falei, pô, vou traçar a Fibo aqui, a Fibo nos 5 minutos, para definir, né, os 50% da pernada, né? Então, o que eu fiz? Puxei, né, a Fibo do início até o final dele, e aqui era o 50%. E eu passei lá no Insta e falei, pô, pessoal, o melhor ponto que ele tem para poder fazer a correção dele é vir aqui no 50% e continuar a tendência dele de baixa, né? Só que aqui ele fez liquidez aqui no fundo, né? Você vê que ele deixou o pavio aqui no fundo, ele também deixou o pavio, né, como se fosse uma captura de liquidez, porque ele tenta fazer preço acima dessa última máxima, ele não consegue e retorna com força. Ele fez liquidez em cima, fez liquidez embaixo. Aí aqui em cima ele fez liquidez de novo e continuou e quebrou esse fundo. Eu falei, opa, beleza, ele vai continuar vendedor, né? Ele vai continuar vendedor, o preço tende a continuar a partir daqui. Nessa operação eu já não estava tão seguro se ela ia realmente continuar a tendência de baixa dela, entendeu?
Por quê? Aqui ele tava muito perto do 3:1 já, pessoal. Ó, colocar aqui o modelo 3:1. Ó, ele chegou muito próximo do 3:1. Ele pagou o 2:1, né? Colocar aqui os 200, né? Ó, ele pagou os 2:1, né? Que seria o 0 a 0 da nossa conta. A gente poderia voltar ao 0 a 0 da nossa conta. Só que esse trade, cara, ele tava com muita cara que evoluiria sim o 5:1, que pagaria o 5:1. Então eu tava de boa. Beleza. Ele fez esse impulso vendedor e ele começou a retornar. Tracei novamente a fibra, por quê? Porque ele fez preço abaixo dessa zona, dessa região. Ó, tá vendo? Ele quebrou a estrutura de baixo, ele fez a correção saudável dele e fez quebra de estrutura, continuando a tendência de baixo. Até aí, beleza. Tracei a fibra de novo, né? Tracei a fibra de novo, aqui estava o ponto de 50%. Falei, ele tende a retornar até aqui para poder continuar a tendência de baixa. Exatamente o mesmo padrão do trade de sexta-feira, de quinta-feira, na verdade, que foi o que fez, né, passar da primeira para a segunda fase. Ele não respeitou os 50%, ele fez preço acima de 50%. Falei, caramba. O último ponto que ele tem para respeitar, né, para de fato ele respeitar e continuar a queda, é essa zona de interesse, que é a mesma coisa dessa daqui. Entendeu? Essa mesma zona de interesse, mesmo ponto de interesse, que seria o mesmo desse aqui. O preço voltou. Quando eu tava fazendo o history lá no nosso Instagram, o preço tava exatamente aqui, pessoal. O preço tava exatamente aqui. O que aconteceu? Saiu uma notícia. Bem na hora saiu uma notícia que foi relativamente boa pro euro, né? Já já eu vou mostrar a notícia para vocês. E ele foi o filho da mãe, foi o suficiente para ele voltar aqui no nosso ponto de break-even, tirou a gente e retornou a cair. É porque, porra, é foda. Porque a leitura tava correta, tava tudo correto. O preço ele tava com toda a característica, né, de continuar a baixa dele. A gente tava a leitura correta, a gente tava no melhor local que tinha pra gente poder fazer a venda. Né? A gente vendeu na região de topo aqui, né? Na região, um ponto de interesse muito bom. E era só ele ter continuado, mas ele voltou aqui no próximo do nosso ponto 0 a 0. E essa notícia, né, que saiu justamente nesse horário, aconteceu com que tirasse a gente no break-even. Né? O site que eu acompanho para ver as notícias, né, tem o que eu deixo na descrição, que são notícias programadas. A notícia que aconteceu aqui é uma notícia de discurso, que não é uma notícia programada, simplesmente está acontecendo o discurso lá e ela só sai. Com isso, ela tem quase 1 minuto de delay. Tá? Vocês veem aqui que esse candle aqui, que foi o que tirou a gente no break-even, ele é de 1 hora. A notícia ela só apareceu para mim 1h01. Porém, aquilo estava sendo discursado já. Que era que estava sendo... O que foi dito nessa notícia? Era um acordo, né? Estava acontecendo um acordo entre a União Europeia, que envolve o euro, e a Ucrânia, que é para ajudar a terminar a guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Nisso, essa cooperação entre os países, né, o pessoal entende como uma coisa boa para aquela moeda. E foi o que aconteceu. Deu o pico de volume aqui, deu esse pico de volume, tirou a gente no 0 a 0 e depois retornou. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a notícia. Tá? Primeiro aqui, já veio aqui, ó, pessoal. O site que eu uso para ver essas notícias é o Financial Juice, tá? Eu vou deixar ele também na descrição aí para vocês acompanharem ele, tá? Lembra, o candle lá foi às 1h da tarde, né? Aqui ele apareceu aqui no site 1h01 da tarde, tá vendo? Que foi até o que eu mencionei, tá lá no nosso story do Instagram, que é a cooperação entre a Ucrânia e a Europa para dar um ponto final na guerra da Ucrânia, né? Aí foi isso que causou aquele pico de volume. Aí você vê aqui também, ó, ele mostra aqui embaixo que aonde isso impacta, né? O euro, tá vendo? Fatores de energia, que no caso metais, algumas paradas de metais também ele impacta. Na Rússia, no S-Bounds, os índices americanos, o USD
e o euro, né, que a gente tinha passado por ele. Foi o que aconteceu, né? Aqui, ó, vocês podem ver também que nesse site ele mostra várias coisas que impactam de fato direto a mercado, tá? Inclusive os discursos do Trump que estava acontecendo uma hora, tá bom? E é isso, guys. A nossa no aqui dentro do site da The Fivers, né? Tem aqui o nosso trade, né, que foi esse aqui, que foi tirado no break-even. Dessa vez a gente entrou com o lote certo, né, que é para entrar com um lote, né? Não dois, igual de ontem, né? Que causou. Que foi Foi o trade. Justamente no trade da stop, a gente tava com 2 lotes. E a gente tá com a nossa conta aí com $202 negativos. Até o momento. Lembrando que a gente precisa alcançar a marca de $500. Ou seja, a recuperação mais o alvo. A gente precisa aí de $700 pra gente poder passar. Né? A gente precisa de $700 para poder passar para a fase financiada da nossa conta aqui na T-Fivers. Calendário econômico. Uma coisa que eu tô vendo muita gente falar é que parece que essa notícia que vai ter na sexta-feira, que vai ser o CPI, tá vendo aqui? Core CPI, o pessoal tá falando que ela vai sair, que ela de fato vai sair, como não sei o que fato extraordinário lá, apesar do shutdown dos Estados Unidos, tá falando que esse dado sim, ele tá confirmado para sair na sexta-feira às 9h30. Ou seja, amanhã ou quinta-feira antes do dado, né? O dado, apesar dele ser na sexta, quinta-feira talvez tenha uma pré-acumulação de mercado, talvez o mercado ele não ande o quanto eu acho que vai andar, né? Talvez ele deixe para andar realmente se fato o dado, né? Esse dado do CPI for sair na sexta-feira. Então, vamos ter uma cautela aí entre quinta, amanhã ou quinta, vamos ter uma cautela aí no que a gente vai fazer para poder tomar alguma decisão, né? E outra coisa, pessoal, uma coisa que eu tô percebendo muito, o DX, o índice DX, ele tá variando muito, 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 muito. Inclusive hoje, no dia de hoje, olha o jeito que ele ficou, né? Ele tá muito indeciso. Pra quem não sabe, né? Para quem não sabe, tá acompanhando de agora. O DX é o índice que mede a força do dólar perante ao mundo, né? Então, se o DX ele tá subindo, isso é bom pro o dólar americano, né? O dólar americano ele pode estar pegando uma valorização perante ao mundo. Aí com isso o euro desce, moedas relacionadas ao euro, minto, moedas relacionadas, pares de moedas relacionadas ao USD, o USD sobe e aquela moeda desvaloriza. Então, o SDJPY, no caso, o DX está subindo, o SDJPY vai subir também, né? Porque o dólar está se valorizando e o iene japonês está se desvalorizando, tá? Então, eu estou percebendo que o DX, né? Ele está muito instável e isso também atrapalha nas negociações. Porém, não é uma coisa que vai atrapalhar de fato na sua negociação. Porém, dependendo do que aconteça com o DX, ele pode impactar um pouco na operação que você está naquele momento. Entendeu? E é isso, pessoal. Amanhã, vamos com fé aí, para a gente voltar nossa conta pro zero, ou então fazer um trade muito bom. Pelo menos um 3-1 aí, que a gente vai conseguir colocar nossa conta $100 acima do valor, né, inicial. Ou então um trade bom aí de 5-1, que eu achei que seria, né? O de hoje. Porém, ele tirou a gente no break-even. Né? E tá aí, filha da mãe. Beleza? Se você não segue lá no Insta, segue lá, porque eu passei todo o racional do trade antes da gente pegar ele de fato. Eu falei, ó, se ele fizer uma reação, uma partida aqui, eu vou entrar na operação. Tarará, aconteceu. Então, assim, quem sabe, dependendo até, você consegue pegar também a operação junto comigo. Segue lá no Insta, deixa teu like aqui no vídeo, compartilha com a galera pra você ver um pouco dessa trajetória, né, que eu tô fazendo de 10k a 100k. E se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, pessoal. Até o vídeo de amanhã.